Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos e das irmãs que está nos assistindo através do canal de YouTube da Igreja Batista em São Martim, a Escola Bíblica Dominical. Quero desejar a você um bom dia, boa tarde, boa noite, qual seja o horário que vocês estão nos assistindo. É um prazer compartilharmos esses momentos de estudo da Palavra de Deus. E neste dia, neste domingo, o nosso objetivo é conversarmos sobre os princípios poderosos para o nosso serviço e missão. Que princípios são esses? Mas, começando do princípio, vamos conversar sobre o que são princípios. Princípios, um conceito relativamente simples, que são um conjunto de regras ou conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. A palavra princípio tem origem do latim principio, que significa origem, causa próxima ou início. Ou seja, nós estaremos falando sobre a origem, sobre a causa próxima, sobre as coisas mais importantes a respeito do nosso serviço e missão. Então, esse é o primeiro tópico. E o que seria também nós pensarmos em serviço? O que seria serviço? A palavra serviço vem do grego diaconia. E por diaconia a gente vai se lembrar logo de diáconos, que são aqueles homens escolhidos para servirem na igreja, para prestarem assistência às viúvas e os órfãos, ou seja, para atuarem no serviço, a fim de que os pregadores, os apóstolos, ficassem mais livres na pregação do evangelho. Antes de tudo, quando a gente pensa em serviço, a gente sempre tem que ter em mente que Deus não nos criou para a ociosidade. A gente não foi criado para estarmos ociosos sem nada fazer. Isso é até nocivo ao corpo humano. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, traz um versículo que é sempre muito tocante quanto a isso, que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, neste mundo que nós estamos, tudo que nos vier à mão para fazer, nós devemos dar o melhor que nós temos, dar o nosso máximo. Ou seja, Deus não nos criou para a ociosidade e por conta disso nós sempre devemos dar o nosso melhor. Então, já que estamos falando em serviço, o que seria o serviço cristão? O serviço cristão é a atuação consciente do discípulo de Cristo, visando a expansão do reino dos céus e a glória maior do nome de Deus, no poder e unção do Espírito Santo. Então, ou seja, o serviço cristão é essa nossa atuação, é a nossa ação. Serviço tem a ver com ação do discípulo de Cristo, do seguidor de Cristo, do aluno de Cristo, visando a expansão do reino dos céus. Já que nós sabemos o que são princípios, nós sabemos o que é serviço e o que é serviço cristão, nós vamos entender o primeiro princípio, que é o fundamento do serviço cristão, é o caráter cristão. Parece simples nós pensarmos que o serviço cristão, ele tem o caráter cristão, ou seja, o caráter de Cristo. Efésios 2, versículo 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: assim,
que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. O fundamento do serviço cristão é o caráter de Cristo. Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina, que era aquela pedra que era utilizada como referência pelos construtores para guiar toda a construção. Então, eu não sou muito entendida, ou melhor, nada entendida de construção, mas existia uma pedra angular que dava a angulação correta do edifício, no qual se saberia como edificar corretamente as paredes para que elas estivessem niveladas. Então, a fundação correta era fundamental para que todo o edifício estivesse correto. Então, nós somos edificados, nós somos fundados no caráter de Cristo, porque Ele é a nossa referência. Ou seja, o serviço cristão, ele deve sempre ter como referência em Jesus Cristo. Nós não somos mais nem estrangeiros, nem forasteiros, nós somos parte da família de Jesus Cristo, da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarás em minha igreja. Ou seja, a declaração de Pedro de que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho de Deus, era o fundamento da igreja, o fundamento daquela construção, o fundamento daquela edificação. Então, não há como se conceber o serviço cristão sem ter o caráter de Cristo. Prosseguindo, o segundo princípio é que a natureza do serviço cristão é o serviço abnegado. Isaías capítulo 6, versículo 8 vai dizer o seguinte: E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto de Isaías, ele é um texto muito tocante e ele muito conhecido de nós. Ele começa aqui no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi Deus assentado no trono. E ele traz toda aquela descrição do trono de Deus, do tabernáculo, e ele estava lá do templo, diante do templo, e ele vê toda a glória do Senhor e vê a sua pequenez, ele vê a sua miséria, ele vê o seu pecado e tem o seu pecado purificado e ele se coloca a serviço de Cristo. Olha, então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Não há como se pensar no serviço de cristão sem se pensar em renúncia, sem se pensar em dedicação. E sobre renúncia, o Evangelho de Lucas traz as palavras de Cristo dizendo que dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje Jesus Cristo, ele falou aos seus discípulos que era necessário negar a si mesmo. E abnegar vem justamente dessa negação. É um serviço que nega a si mesmo, que se coloca a serviço de Deus para que eu diminua e Jesus apareça. João Batista, ele reconheceu a importância e a primazia de Cristo e quando mesmo confrontado por seus discípulos sobre que Jesus estava tomando o lugar dele, João Batista colocou: olha,
é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, quando nós aparecemos demais, Cristo ele é diminuído. Quando nós aparecemos demais, Cristo não é exaltado, Cristo não aparece. E é necessário que nós tenhamos sempre em mente que o serviço cristão, ele é um serviço abnegado, é um serviço no qual diariamente nós devemos ter em nosso ser, que nós devemos negar a nós mesmos e tomar cada dia a nossa cruz, tomar a cada dia a responsabilidade. E essas palavras e esses dois conceitos são bem ligados. A abnegação, ela existe porque há responsabilidade, porque se tem consciência da importância do serviço que nós realizamos, da obra para o reino de Deus. E, consequentemente, a motivação do serviço cristão é o amor a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, 37 a 40, ele vai trazer o seguinte texto. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A motivação para o nosso serviço sempre deve ser o amor a Deus e aos próximos. A motivação que eu tenho para ajudar as pessoas que estão passando necessidade, a motivação que eu tenho de anunciar a palavra, a motivação que eu tenho a fazer qualquer coisa para o reino de Deus sempre deve ser o amor. É por isso que Paulo ele vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que retine. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado vivo e não tivesse amor, de nada valeria. Porque o amor, ele é benigno. O amor, ele não se ensoberbece. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. E o amor jamais se acaba. Quando nós temos por motivação no nosso serviço o amor a Deus e o amor ao próximo, nós temos a motivação para trabalhar. Essa parábola, esse texto, ele está intimamente ligado à parábola do bom samaritano, porque logo após Jesus dizer essas palavras, ele é questionado para saber quem era o próximo. E Jesus vai ilustrar: olha, vocês querem saber quem é o próximo? Um homem saía para adorar, estava no caminho na estrada e ele é atacado por salteadores, por ladrões, que não somente roubam aquela pessoa, aquele judeu, e além disso eles os espancam e deixam quase morto na estrada. E primeiramente passa um fariseu, que era uma pessoa que conhecia a lei, que observava a lei, e este fariseu olha aquela situação, mas por motivos pessoais, talvez ele estava temeroso que aquele homem estivesse morto. Se ele tocasse no morto, pela lei mosaica, ele estaria imundo até o final do dia, não poderia participar do sábado, das festividades. Então ele passa de largo. Depois vem um escriba, que é outra pessoa que tinha grande conhecimento teórico da palavra. Um escriba, como o próprio nome diz, ele vem da escrita, ou seja, os escribas eram aquelas pessoas que copiavam a lei do Senhor, que copiavam os textos sagrados. Então, por você tanto copiar, uma hora você aprende até de cor aqueles textos, mas aquele escriba também vê aquela situação do próximo e passa de largo. E finalmente, por último, passa um samaritano, que era uma pessoa que sofria grande preconceito social, porque os samaritanos eram aqueles povos misturados. Quando em determinado momento na história o reino do norte foi invadido,
a população daquele reino do norte de Israel, ele começou a se misturar com outros povos. Então esses samaritanos, eles eram sujeitos de toda sorte de preconceito. Eles eram desprezados pelos judeus que se achavam mais puros, que se achavam mais herdeiros de Deus. Então, esse samaritano vê aquela pessoa jogada na estrada, ele coloca em sua montaria, leva para um estalajadeiro, trata de suas feridas e pede para que ele, olha, eu tenho negócios a resolver, cuida desse homem, eu vou te deixar aqui esse dinheiro e se você tiver gastado mal, quando eu voltar, eu vou te reembolsar. Ou seja, o próximo, esse samaritano agiu com amor, porque ele tinha consciência de que amar a Deus, ele amava a Deus e ele amou o seu próximo. E esses dois conceitos são intimamente ligados, porque a Bíblia nos coloca lá em 1 João que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele nos recomenda que se nós não conseguimos amar o próximo, o nosso irmão a quem nós vemos, como nós iremos amar a Deus a quem não vemos? Então é necessário que a nossa motivação no serviço sempre seja o amor, porque sem amor não adianta qualquer coisa que nós façamos. Isso nada importa. Sempre tenhamos que ter a consciência que Deus, ele enxerga o nosso coração. Ele sabe da nossa motivação. Ele sabe, Deus é aquele que consegue ver que a viúva pobre que entregou apenas 2 moedinhas, entregou a oferta mais alta, a maior oferta, porque ela deu tudo aquilo que tinha. Então a motivação do serviço cristão é o amor a Deus e ao próximo. O quarto princípio é que a medida do serviço cristão é o sacrifício. 1 Pedro 2, 4 e 5 vai dizer, olha, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A medida do nosso serviço cristão é o sacrifício. Ou seja, o nosso sacrifício é a nossa oferta que nós entregamos a Deus. É o nosso serviço. E esses sacrifícios, eles são agradáveis a Deus. Então, nós quando agimos, nós como atuamos no serviço cristão, essa é a nossa maneira de reconhecimento a Deus. Devemos ter em mente que Deus não precisa de nós para coisa alguma. Não há nada do que possamos fazer que Deus não possa fazer. Pelo contrário, a Bíblia Jesus coloca que sem mim nada podeis fazer. E nós atuamos e nós trabalhamos para a obra tendo a consciência que esse é o nosso sacrifício espiritual e agradável a Deus. Deus não se agrada com meros sacrifícios humanos. Deus não se agrada com aquilo que nós podemos dar a Ele. Até mesmo os nossos dízimos e ofertas, Deus não precisa dos nossos dízimos e ofertas para nada. Se eu entregar o meu dízimo, Deus continua sendo Deus. Se eu não entregar meu dízimo, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Se eu trabalhar na obra, Deus continua sendo Deus. Também se eu não trabalhar, Deus continua sendo Deus. Mas é importante nós reconhecermos que a atuação, o nosso trabalho no seu reino é agradável para Ele, porque nós estaremos cumprindo a sua missão, o seu comando para nós. Então, nós somos essas pedras vivas, reprovadas pelos homens, mas
nós devemos nos apresentar a Deus como aprovados. Cristo, ele foi rejeitado pelos homens e foi aceito por Deus, apresentando a sua própria vida como sacrifício santo e agradável. E nós devemos apresentar ao nosso Deus a nossa atuação, o nosso serviço como nosso sacrifício que podemos apresentar a Deus diante dele. Além disso, devemos ter em mente que a autoridade do serviço cristão é a submissão. Até parecem palavras meio que incompatíveis, autoridade e submissão, mas elas estão intimamente ligadas. Submissão é estar, quando lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6, diz o seguinte: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ela, a seu tempo, vos... É necessário que nós sejamos sujeitos uns aos outros, porque é necessário que todos nós estejamos sujeitos na mesma missão. A Bíblia ela coloca que o reino dividido ele desfalece, porque quando as pessoas não têm um objetivo comum, elas não conseguem avançar. É claro que cada um de nós tem a nossa própria personalidade, tem as nossas próprias ideias, e nós podemos divergir da maneira em que nós devemos alcançar o mesmo objetivo, mas nós devemos traçar essa mesma missão e unir os nossos esforços nesse objetivo. É por isso que é tão importante que nós estejamos sujeitos uns aos outros, porque a autoridade do serviço é essa submissão que nós devemos ter a Cristo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando a gente pensa em submissão, a gente logo pensa no conceito de humildade. A palavra humildade, ela vem do latim humus, que quer dizer terra. Ou seja, a pessoa humilde é aquela que se reconhece que está no nivelamento da terra, que está no nivelamento do solo, em que tudo pode ser mais alto que ele. Ou seja, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, é necessário, a gente tem condições de servir. Como nós dizemos, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando nós reconhecemos que Cristo é o Mestre, que Cristo é que deve ser exaltado, nós temos condições de nos estarmos submissos à sua autoridade e estarmos submissos, termos a mesma missão que nos une. Então é necessário que essa autoridade seja sempre a submissão, porque Deus sempre resistirá aos soberbos. Além disso, o propósito do serviço cristão é a glória de Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer, olha, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto de Abacuque é lindíssimo, porque demonstra que a glória do Senhor, ela que deve nos motivar, que não seja para a minha glória, mas para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Todo o nosso serviço deve sempre ser feito visando a glória de Deus. Nós temos em mente aqueles cinco somente a fé, somente a graça, somente a Deus dai glória. A nosso serviço não deve ser feito visando a nossa glória. Porque quando nós fazemos qualquer coisa visando somente a nossa satisfação pessoal,
essa nossa obra, ela não tem valor. E é importante que a glória do Senhor, ela seja mostrada, que ela seja sempre visando que Cristo, que Deus seja exaltado através do meu serviço. E esse é o nosso propósito. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, o louvor da glória de Deus. E é por isso que o propósito do serviço sempre será a glória do Senhor. É claro que nós podemos ter reconhecimento disso. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Ou seja, nós devemos honrar aquelas pessoas que atuam e trabalham na obra do Senhor. Mas a atuação de cada um de nós no serviço sempre deve ter em mente a glória do Senhor. Que não seja para a minha glória, para o meu elogio, mas sempre para a glória do Senhor. Porque só assim o nosso serviço ele será aceito. Um outro aspecto são as ferramentas. Nós sabemos que as ferramentas são aqueles instrumentos criados. O conceito de ferramenta é aquele instrumento criado para o homem para alcançar um determinado objetivo. Ou seja, quando nós temos uma ferramenta adequada, nós conseguimos realizar o serviço da melhor forma. E quais são as ferramentas do serviço cristão? Elas são bem simples: a oração e a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 é um versículo muito curto, mas que tem um conselho muito profundo. Diz simplesmente: orai sem cessar. É um conselho, a palavra de Deus, porque a oração ela nos conecta a Deus, ela nos faz que nós pensemos em Deus, que nós voltemos os pensamentos para o alto, para Deus, a fim de nos capacitarmos, de nós entendermos a vontade de Deus e colocar todo o nosso eu, tudo que sou, diante de Deus. É por isso que é tão importante nós orarmos, estejamos em oração na realização da obra do Senhor. Além disso, nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. É muito importante que em qualquer coisa que nós façamos, nós tenhamos as ferramentas adequadas. Quem nunca passou por aquela experiência de realizar algum trabalho sem a ferramenta adequada? Às vezes você quer desparafusar um parafuso, tentar tirar, e você, em vez de ter aquela chave de fenda do tamanho certo, do formato certo, você vai utilizar uma faca, e às vezes você termina quebrando a faca e não consegue desparafusar o parafuso, porque você está utilizando uma ferramenta inadequada. E a ferramenta adequada para o serviço cristão é a oração e o conhecimento da palavra de Deus. Essas são as ferramentas adequadas. Sem ela, nós não estaremos habilitados, nós não teremos condições de realizar o serviço de Deus, qualquer que ele seja. A gente pode pensar, será que eu preciso de ter o conhecimento da palavra para executar tal tarefa? Ela não parece precisar. Mas é necessário que nós tenhamos conhecimento, que nós leiamos a Bíblia, que nós meditemos na palavra do Senhor, para que tenhamos condições de atuar na sua obra. Sem o conhecimento da palavra e sem a oração, nós estaremos sempre sem os equipamentos necessários para realizar o serviço de Deus. Então, é importante que nós nos preocupemos em qualquer serviço que nós formos realizar, que a oração e o conhecimento da palavra de Deus estejam presentes. Além disso, o privilégio do serviço cristão é o crescimento quantitativo precedido pelo crescimento qualitativo ou maturidade cristã. Quando nós estamos servindo a Deus, nós temos esse privilégio de ver
o crescimento quantitativo precedido pelo crescimento qualitativo. E como um bom exemplo disso é a parábola que Jesus trouxe, escrita lá em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de toda sorte, que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Quando a gente trabalha na obra do Senhor, o crescimento vem de todos os aspectos, tanto qualitativo como quantitativo. A palavra de Deus, o reino do Senhor, é esse grão de mostarda, que é a menor das sementes, a menor das hortaliças, mas se torna uma grande árvore. Quando nós nos colocamos a serviço de Deus, a gente nunca deve se surpreender com aquilo que Deus consegue fazer. Isso me lembrou essa parábola do grão de mostarda, e também Jesus ele trouxe um outro exemplo sobre a do fermento, que uma pequena quantidade de fermento ela consegue inchar uma massa muito grande. Me lembrou que acho que há um mês atrás eu tinha feito uma receita de pão caseiro. Aqui em casa eu tenho uma máquina de pão e eu fiz esse pão e ficou muito gostoso. A pessoa tem um pãozinho quentinho para comer com manteiga, ficou maravilhoso. E aí eu fui repetir a mesma receita. Fui dormir pensando no pão quentinho que eu ia comer pela manhã. Eu e Tinha até disse assim: Tinha, eu vou fazer esse pão quentinho e de manhã cedo vai estar pronto. Meus irmãos, eu coloquei todos os ingredientes, menos um ingrediente que era somente uma pequena colherzinha de chá, mas que fez toda a diferença na receita. Eu esqueci de colocar o fermento. Imagine o outro pãozinho que tinha crescido, ficado fofinho e gostoso. Esse ficou sem fermento. Aquela massa dura parecia uma pedra e sem crescimento, porque não tinha fermento. O serviço cristão, o reino de Deus, ele é assim. Ele é uma pequena quantidade e a gente se surpreende com aquilo que ele pode causar. É de se imaginar que todo o evangelho ele veio da pregação inicial de 12 apóstolos. Ele chegou até nós a milhares, a milhões de pessoas, até bilhão de pessoas, pelo início com somente 12 apóstolos. O serviço cristão, ele é esse grão de mostarda, é esse fermento que, apesar aparentemente uma quantidade irrisória, a gente tem a oportunidade de ver quantas coisas, quantas obras acontecem por conta de uma pequena quantidade da minha disposição. É por isso que a gente nunca deve desprezar o nosso trabalho. A gente nunca tem a consciência de que qualquer coisa que a gente possa fazer, como diz até a música, o hino 417, eu creio, brilha no viver, que não somente para fazer um feito singular é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-la sem temor. Ou seja, a gente sempre nunca vai se surpreender, ou vamos nos surpreender, o quanto uma obra que às vezes para nós é tão insignificante, o quanto ela pode trazer e repercutir na vida de tantas pessoas. Porque o reino de Deus é justamente isso. Ele é o grão de mostarda que é tão pequeno e se multiplica. É aquele fermento que uma quantidade tão pequena é necessário para fazer tanta mudança numa massa tão grande. Além disso, nós devemos ter a consciência, um outro princípio é que o poder do Espírito, do serviço cristão, provém do Espírito Santo. Zacarias 4, versículo 6 vai dizer que respondeu-me dizendo:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, a nossa atuação, ela não é por força nossa, mas pelo Espírito. A Bíblia, Jesus nos traz uma palavra lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: que mais recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O nosso poder não vem de nós, a nossa força não vem de nós, ela vem do Espírito Santo. Lá, o hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte, ela tem a segunda estrofe, ela traz uma letra muito bonita que ela vai colocar que a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos socorridos, eu creio. Ou seja, a nossa força, ela não faz a diferença. O que faz a diferença é a atuação do Espírito Santo. É a atuação do Espírito Santo que nos dá a ousadia para trabalhar no Evangelho. Sem o Espírito Santo, nós não temos condições de atuar. O Espírito Santo é que faz toda a diferença. Você deve imaginar Pedro, que era uma pessoa que em um determinado momento chegou a negar a Cristo, mas quando ele deixou o Espírito Santo agir dentro de si, ele teve a ousadia necessária de pregar o Evangelho sem medo e para uma multidão de pessoas. A nossa capacidade, ela não é nossa, ela vem do Espírito Santo. Deus, nós somos instrumentos na mão de Deus. Deus, ele é o grande artista. Deus é o grande instrumentista que nos toca. Ele é o oleiro e nós somos o barro. E a força do seu Espírito é que nos capacita, é que nos dá condições de atuar na obra do Evangelho. Não é nosso, isso não é de nós, é de Deus. Nós somos salvos pela graça e nós trabalhamos pela ação do Espírito Santo. O último princípio, ele é bem interessante e ele vai dizer o seguinte: o maior modelo de serviço cristão é Jesus Cristo. João 13,15 vai dizer o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo de Jesus Cristo é o que nos motiva a trabalhar. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 27, as palavras de Cristo são as seguintes: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É necessário que nós tenhamos Cristo como nosso modelo. Cristo é o nosso referencial e Ele é o nosso modelo. Sem Cristo nós não temos condições de atuar, sem Ele nada podemos fazer. Até porque quem faz alguma coisa, quem tem valor, não é nem quem planta, não é nem quem colhe, mas Deus que dá o crescimento. O crescimento do reino de Deus se dá através de sua atuação com Cristo. Por isso que Ele é o nosso maior modelo. Nós devemos sempre ter em mente o padrão de Cristo, porque é o padrão de Cristo que é o padrão mais alto que nós devemos seguir. Jesus Cristo, Ele negou-se a si mesmo para atingir a sua missão. Jesus Cristo, Ele não mediu esforços. Ele se entregou em tudo e se dedicou em tudo para cumprir a sua missão
E ele foi à morte e à morte de cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Filipenses 2, 5 a 11 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, ele não mediu esforços para conseguir alcançar sua missão. E é por isso que nós podemos ter sempre Cristo como nosso maior exemplo. Cristo é o nosso modelo. Nós devemos crescer em tudo, em Cristo que é a cabeça. Cristo é o nosso maior modelo, porque Cristo, acima de tudo, ele tem a humanidade que nos aproxima. Jesus Cristo, ele passou fome. Jesus Cristo, ele teve tristeza, teve alegrias, ele foi traído, ele sentiu fome, ele sentiu dor. Todas as experiências humanas também foram sentidas por Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós passamos, Cristo também sentiu. É por isso que a humanidade de Cristo nos aproxima da divindade de Deus. Cristo é o nosso maior exemplo. Esses princípios são muito importantes para a consecução da obra do Evangelho, para a obra do Senhor. É necessário que a gente possa trabalhar, que a gente possa atuar, tendo a consciência e tendo a certeza que aquilo que fazemos não é para nós, é para a glória de Deus. Que a gente possa sempre cantar, que a gente sempre possa dizer que no serviço do meu Rei, a minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Que nós possamos sempre trabalhar para Cristo, sabendo, antes de tudo, como diz o nosso grito de guerra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Que a gente possa ter a certeza, que a gente possa ter a confiança que o nosso trabalho, o nosso serviço jamais será vão, Senhor. Que o Senhor nos abençoe.